Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de 2019. Que neste ano novo, Deus nos abençoe para que possamos continuar contribuindo com o ensino da palavra e abençoe também a todos os telespectadores da Rede Brasil de Comunicação. Hoje daremos início ao primeiro trimestre do novo ano e a lição vem com um tema geral relevante para todos nós: batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Hoje estudaremos a primeira lição com o tema Batalha Espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Introduziremos este assunto definindo o que é batalha espiritual. Destacaremos que não devemos ignorar nem supervalorizar, mas de forma equilibrada, estarmos conscientes de que vivemos em uma guerra contra as hostes espirituais do mal. Pontuaremos como se dá a atuação de Satanás no mundo e, por fim, concluiremos mostrando que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Vamos aprender sobre este importante assunto? Então, continue conosco em seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. A verdade prática nos diz: a batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. O objetivo geral de nossa lição é expor a realidade bíblica da batalha espiritual, identificando as crenças errôneas de uma pseudo-batalha espiritual. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, apresentar o conceito de batalha espiritual, ressaltando sua realidade bíblica e distorções. Segundo, pontuar as principais crenças da pseudo-batalha espiritual. E terceiro, desconstruir por meio da análise bíblica as crenças da pseudo-batalha espiritual. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 9. Acompanhe conosco. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Jonatas Éder. Paz do Senhor, irmão Jonatas. Paz do Senhor, pastor Nadir Jackson. E do auxiliar irmão Jonas Santana. Paz do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nadir Jackson. Queridos irmãos, estamos esta semana estudando a lição de número 1 do primeiro trimestre de 2019. E que bom você poder estar aqui conosco novamente, né? Nos acompanhando, nos dando a honra de poder estar entrando em sua casa ou nos acompanhando por meio do seu smartphone, do seu computador. Não importa, o importante é que estaremos sempre juntos, né, aprendendo a palavra do Senhor. E nesse trimestre nós estaremos estudando a lição que tem como título Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Pelo menos eu não tenho lembrança de nenhuma lição que tenha focado esse tema especificamente. Claro que o teor da nossa lição ela vai trabalhar um pouco, ou quase que predominantemente angelologia, porque estaremos tratando de questões relacionadas ao mundo espiritual, sobre a atuação de Satanás
e as suas hostes espirituais da maldade, os seus anjos, os demônios, com relação à igreja, mas é uma lição que traz um tema que é bastante atual e, ao mesmo tempo, é um tema que, por vezes, é ignorado por determinadas pessoas ou supervalorizado por outras pessoas. Mas a nossa lição, escrita pelo pastor Ezequiel Soares, vai buscar este equilíbrio nas Escrituras. Não se pode falar de batalha espiritual senão a partir das Escrituras. A Bíblia é a nossa fonte de regra, de fé. É dela que nós conhecemos tudo que a Bíblia fala sobre Deus, é da Bíblia que nós conhecemos. Tudo que a Bíblia fala sobre Jesus é da Escritura que conhecemos, sobre o Espírito Santo, sobre a escatologia. Tudo que se refere ao mundo espiritual, do inferno ao céu, nós só conhecemos por conta da revelação especial de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, a batalha espiritual, em primeiro lugar, ela só pode ser abordada legitimamente se fundamentada nas Escrituras. E aí nós chamamos a atenção do professor nesse momento, porque quando se trata desses assuntos, né, sobretudo de angelologia, de batalha espiritual, há uma tendência, né, de algumas pessoas supervalorizarem experiências pessoais e começarem a quererem utilizar experiências pessoais como fundamento doutrinário e normativa de conduta. Não, de forma nenhuma. Experiência pessoal é pessoal. Não se pode usar experiências pessoais para fundamentar a doutrina, do que nós estaremos, o caminho que nós estaremos trilhando na definição de batalha espiritual. Partiremos do vernáculo bíblico, daquilo que a Bíblia estabelece, como a Bíblia trata o assunto, como a Bíblia discorre sobre o assunto, mas não só isso. Mostraremos também que os diversos equívocos, né, que algumas pessoas têm levantado sobre a interpretação de determinados textos, né, porque você tem aqueles que baseiam batalha espiritual só através de experiências pessoais e aqueles que procuram também falar de batalha espiritual, mas interpretam o texto incorretamente. E é a partir justamente de buscar este equilíbrio da verdadeira interpretação do texto, de buscar a verdadeira compreensão do texto, o que é que o texto tem a nos dizer sobre batalha espiritual, é que nós estaremos tratando este assunto durante este trimestre. Em especial hoje, né, o autor da nossa lição, o pastor Ezequiel Soares, ele abre de forma magistral, né, porque é importante que se fale de batalha espiritual, mas ao mesmo tempo não se pode ignorá-la, né, e nem subestimá-la, né? A batalha espiritual, ela existe. A Bíblia fala de batalha espiritual. Então, irmão Jonatas, batalha espiritual. Quando a gente fala de batalha espiritual, geralmente vem à mente as diversas experiências que diversas pessoas que foram ao inferno, como dizem, foram arrebatadas ao inferno. Eu lembro daquele LP, né, do irmão Adão, né, a última trombeta, que influenciou algumas pessoas na época, né, e que algumas pessoas começaram a fundamentar toda o seu corpo doutrinário, seu bojo doutrinário em cima daquela revelação. Mas a batalha espiritual que trata a Bíblia não tem nada a ver com esse tipo de revelação ou de material produzido. É verdade, pastor. É muito importante o professor se ater à realidade que o senhor apontou a princípio, né? Basear o seu ensino, e é isso que a escola dominical ela é uma bênção para fazer, basear o ensino na Bíblia Sagrada, não é? Até porque a questão da experiência pessoal, ela é interessante, mas ela é pessoal.
ela é pessoal. E o que fecha para a gente com a realidade doutrinária está no texto bíblico. Então, o que Deus quer que a gente saiba sobre os anjos, né? O que Deus permita que a gente saiba sobre demônios, sobre essa batalha espiritual, está descrito na palavra. Basta um desejo ardente de lê-la, de estudá-la, e a Escola Dominical estará fazendo isso nesse trimestre, né? Eu louvo a Deus por esse tema. Como o senhor disse, não é um tema que a gente ouviu tanto, né? É um tema que a gente aprendeu no seminário, mas, infelizmente, a gente não tem tido tanto tempo para estudar. Vamos passar 3 meses agora trabalhando isso e trabalhando isso a partir do viés bíblico, não é? Leve sempre, professor, versículos, a gente vai fazer muito isso hoje aqui, versículos, textos bíblicos, aplicando a verdadeira hermenêutica exegética, que é o mais importante, pastor. Irmão Jonas, ignorar a batalha, que prejuízos? Assim, o senhor pode elencar aqui que prejuízos o cristão tem quando ele ignora a batalha espiritual ou quando ele ignora a realidade espiritual. Por exemplo, um crente que trabalha dentro de uma visão que tudo é natural, que ele é que tem que se esforçar, ele tem que fazer as coisas, é tudo natural, não existe influência de Satanás em nada e que não existe nem Satanás, porque há os crentes liberais, né? Sim. Se é que pode chamar de crente, mas os crentes liberais não acreditam nessa realidade espiritual, não acreditam nisso. Tudo isso, segundo eles, é fruto de superstições criadas por um povo que não tinha as informações corretas, né, porque estavam no mundo primitivo e que por isso criaram essas histórias de Satanás, de anjos, de demônios. Que prejuízos na prática isso pode trazer a um crente que não acredita ou que ignora taxativamente essa realidade da batalha espiritual? Bem, a questão de ignorar a batalha espiritual, o senhor já apontou logo na fala, porque existe também uma supervalorização. Muitas vezes foi uma supervalorização tão grande que foi feita que quando você vai checar, disse, não tem tanto daquilo que se falou. Aí tem pessoas que caem para um extremo muito grande, que é passar agora a ignorar que existe uma realidade espiritual. Quer dizer, qual é o prejuízo que realmente essa pessoa vai ter se ele ignora? Ele está desacreditando nas forças satânicas, ele está desacreditando que existe essa batalha, ele vai agora ficar um crente totalmente humanista, tudo vai ser vulnerável, vulnerável, porque ele não vai precisar de orar mais. A primeira coisa que quem ignora a batalha é, ele não ora, ele não precisa mais de leitura, ele não precisa mais de meditação, tudo passa a ser resolvido a partir dele. Então, assim, o prejuízo muito grande é cair no campo justamente dessa religião mais humana do que propriamente uma religião que penda para o lado do cristianismo bíblico. E, ora, a Bíblia não ignora, mas também não supervaloriza. Isso. O que a gente tem que prezar é pela moderação. Um versículo muito bom é na segunda epístola a Tessalonicenses, segunda epístola a Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 7, que a batalha espiritual, ela existe, ela é real, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio ele seja tirado. Quer dizer, existe o mistério da injustiça presente no mundo, porque a Bíblia diz que o mundo está no maligno. Isso. A própria palavra de Deus diz que esse mundo combate contra os crentes. O combate é tão ferrenho que na primeira epístola a Tessalonicenses, a primeira epístola, e o capítulo 2 e o versículo 18, diz assim um texto sagrado: pelo que bem quisemos uma e outra vez e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Quer dizer, a batalha espiritual, ela é uma realidade, a Bíblia mostra, o que a gente não pode fazer é supervalorizar e nem ignorar, porque se ignorar, quais serão os prejuízos? Uma religião puramente humana. Não vai precisar mais de orar, não vai precisar mais ler Bíblia. E vai ficar ao receio desse poder espiritual que é real, que existe, está aí atuando. Se o senhor me permite, pastor, 1 de Pedro, capítulo de número 5, verso 8, Pedro diz assim, sede sóbrios, vigiai. Não é? Porque Satanás... porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quando você vê o apóstolo Paulo dizer de maneira muito clara assim, eu tentei ir, eu quero ir, mas, no entanto, Satanás houve uma resistência, né? Satanás me impediu, então, existe que a batalha ela é ferrenha. Por isso que no capítulo 6 de Efésios, o apóstolo São Paulo justamente vai falar das armaduras espirituais. Cada elemento daquele ali tem uma lição espiritual muito grande, muito forte para todos nós somos cristãos. Ignorar é prejuízo.
vai se tornar uma coisa humanista, ou dizer um crente liberal, não sei se nem dá para dizer. Porque não existe igreja liberal, né? Liberal não existe. Porque Eles não gostam de igreja, não ora, né? não gostam de igreja, não ora. Nunca, você não tem a campanha evangelizadora de igreja liberal. Não existe, Você né? não tem um crente liberal que gosta de orar, um Verdade. crente liberal que Ele lê não a crê em Bíblia. milagres, ele não crê em milagres, milagres. ele é racionalista, humanista e os istas, que faz com que ele se Verdade. distancie, até não tenha nem vida devocional Verdade. com Deus, nem vida devocional com Deus, e se houver essa vida devocional, é dentro daquela perspectiva de Barth, né? É razão, Bultmann. é voltado à razão. É um encontro diferenciado de Deus na palavra, mas a Bíblia não é a palavra, a Bíblia Isso, contém ou torna-se a palavra. Mas, irmão Éder, irmão Jonatas, o irmão Jonas falou sobre o prejuízo da ignorância, ou de ignorar. O crente que ignora é um crente liberal, que não crê, pode-se dizer taxativamente que não crê nas verdades elementares das Escrituras e que por isso ignora isso. Né? E qual é o problema? Quais os problemas que a gente pode elencar de uma pessoa que supervaloriza a batalha espiritual? Que já é um outro grande problema, né, pastor? Porque, veja, quando a gente ignora, a gente diz que aquilo não existe. Né? Não existe, então não me preocupo. Já o outro lado, o que supervaloriza, ele vai dizer o seguinte: não, eu acho que esse poder é tão poderoso quanto Deus. E aí nós vamos ver que a realidade é que a supervalorização, primeiro, vai atribuir tudo ao diabo. Não, caiu um copo, foi coisa do diabo. Né? Bateu com o carro, foi coisa do diabo. Então, a vida dele não gira em torno de Deus. Né? A palavra do Senhor, ela vai dizer em diversos momentos que o Senhor habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, e que o maligno não nos toca. A realidade é essa. Embora a gente saiba que sim, Satanás está lutando, né? A gente vai trabalhar isso no segundo e terceiro bloco, mas a gente não pode também atribuir a Satanás esse poder todo, até porque a Bíblia diz que ele já está vencido, não é? Eu gostaria de ler um texto, pastor. São Mateus, capítulo 4, Evangelho de Jesus segundo Mateus, vai mostrar do verso 1 até o versículo 11, a tentação que Satanás tentou a Jesus, não é? Provocando sob diversos momentos, mas eu gostaria de ler apenas os dois últimos versículos. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 10 e versículo 11, Mateus 4. Então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Seria importante o professor em casa ler todo o texto, né? Capítulo 4, verso 1 a 11. Nós vamos ver que Jesus foi tentado pelo diabo de uma forma absurda, não é? Ele está mencionado no texto aqui apenas as 3. Mas a Bíblia diz que ele foi tentado durante esse período que ele estava em jejum e em oração durante 40 dias e 40 noites. E no fim da tentação chegou esse momento. E foi um momento difícil porque Jesus estava com fome, estava cansado, não é? Jesus estava debilitado fisicamente, vamos falar, podemos dizer isso. Mas Jesus o venceu. E é bonito, pastor, ver que Jesus vence usando textos bíblicos. E o interessante aí é que Satanás não fica 24 horas tentando. Não, exatamente. Né? Observe que o texto, já referência de Lucas capítulo 4, versículo 12 e 13, nos diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E versículo 13: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Quer dizer, o Satanás não fica 24 horas, há um período de investida. Isso. Claro que isso vai tratar com mais detalhes ao longo do nosso trimestre, que o próprio Tiago ele vai fazer essa ressalva também, quando ele vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso. Até Tiago também menciona essa mesma verdade, que Satanás, ele tenta, mas ele investe, quando não logra êxito no seu investimento, ele deixa por um tempo para reelaborar sua estratégia e voltar a tentar, mas não está 24 horas, né? 24 horas tentando. O próprio texto da lição, né, da leitura bíblica, 1 de Pedro 5, verso 9, diz assim: ao qual resisti firme na fé. Veja, essa questão da resistência demonstra que o crente pode sim resistir, não é? Então, o irmão Jonas falou sobre a questão da ignorância, não podemos, mas também não supervalorize. Lembre-se, Jesus já venceu o maligno, não é? Você pertence ao Senhor Jesus, também não precisa ter medo das coisas.
repreenda em nome do Senhor e lembre-se do que a Bíblia diz, não é? O mundo jaz no maligno, porém, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, o maligno não lhe toca. E quando há uma supervalorização, o grande problema é que se cria uma visão de mundo ou uma cosmovisão dualista entre Deus e o diabo. É uma batalha constante entre Deus e o diabo. Na verdade, a batalha não é entre Deus e o diabo, é entre o diabo e a igreja. Isso. Né? A batalha é entre o diabo e a igreja, porque Deus é o Criador, Satanás é uma criatura. Isso. Né? Satanás é uma criatura. Então, quando há uma supervalorização, eu lembro, na minha época de juventude, onde a gente vai comentar ainda hoje aqui sobre esses movimentos da fé, da confissão positiva e todo esse movimento que trouxe grandes prejuízos, né, à questão doutrinária aqui dentro do mundo evangélico brasileiro, mas eu lembro que se enfatizava muito essa questão dos demônios, né? Os demônios estavam guardados no quarto, estava escondido no quarto, estava escondido na sala, então tinha que ir às vezes um irmão comprava uma casa, aí tinha que sair fazendo uma oração em cada cômodo da casa, porque em cada cômodo ali, especificamente, podia ter algum agente espiritual, né? Espírito territorial, a gente vai falar sobre isso. Então, irmãos, era uma loucura, né? De sorte que qualquer coisa que acontecesse, foi Satanás, como foi dito aqui, foi Satanás que me derrubou, foi Satanás, até a questão do pecado, né? Satanás derrubou fulano, quando na verdade a responsabilidade pela queda não é de Satanás. O próprio Tiago, no capítulo 1 do livro de Tiago, ele vai dizer assim, ó, primeiro, ninguém de Deus é tentado, não diga que Deus lhe tentou. Deus não a ninguém tenta, diz, mas cada um é tentado quando é atraído e envolvido por suas próprias concupiscências. Suas paixões, Qual é a relação de Satanás nisso? É estimular a natureza do pecado a acordar, né? E levar o indivíduo a consumar. Mas o indivíduo ele é envolvido na sua própria concupiscência. Então, a ideia de que o mundo se divide em dois polos, Deus e o diabo, quando não é Deus, é o diabo, é uma visão completamente equivocada da batalha espiritual. Não é essa batalha espiritual que a gente está falando, mas, claro, nós estaremos comentando um pouco mais depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a lição de número 1, que tem como título Batalha Espiritual, a realidade não pode ser subestimada. No bloco anterior, nós definimos batalha espiritual, falamos um pouco dos prejuízos que há na vida do cristão que ignora a batalha espiritual e concluímos o bloco anterior falando um pouco sobre a supervalorização. E, ao mesmo tempo, fazendo a separação do que é batalha espiritual, do que é obras da carne, né? São duas coisas que precisam ser separadas, porque aquele que supervaloriza a batalha espiritual, ele não encontra dentro dessa teologia a responsabilidade humana ou o fruto, as obras da carne, como algo produzido pela própria natureza, herdado pela própria natureza de pecado, mas se não, segundo eles, né, como oriundos de uma ação externa de Satanás sobre a sua vida, né? Então, a gente vê, irmão Jonas, que há pessoas que, por ignorarem o verdadeiro sentido da batalha espiritual, às vezes que a natureza humana, Paulo vai falar isso lá em Gálatas, né, no capítulo 5, capítulo 5, versículos... A partir do versículo 16 até o 26, ele vai trabalhar tanto as obras como o fruto do Espírito. Aí ele vai dizer assim, que as obras da carne são... Cite aí, por favor. Muito bem, versículo de número 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu li até o versículo 21. Veja que o apóstolo Paulo faz aí uma pequena relação, porque ele diz assim, coisas semelhantes a essa, quer dizer, a relação é muito maior do que está aí. Que ele vai falar lá em Pedro também vai fazer a relação, Paulo vai fazer outra relação lá em 1 Timóteo também, sobre as obras da carne, sobre o que isso produz na vida de um indivíduo que não é nascido de novo. Né? Então, o que Paulo está colocando aqui é uma realidade que está intrínseca na natureza de cada ser humano. Não tem nada a ver com a ação de Satanás na vida dos seres humanos. Embora que haja, sim, a gente vai estudar ainda durante esse trimestre, que Satanás vai justamente trabalhar a partir desse material fornecido pela natureza humana, vai trabalhar para levar o indivíduo à queda, para levar o indivíduo à destruição. Se bem claro que tanto a restauração quanto a queda sempre passará pelo livre-arbítrio humano. Exatamente. Livre-arbítrio humano. Satanás não derruba ninguém sem que antes esse alguém já tenha permitido que esta ação tenha chegado a um momento tal que não tenha mais retorno. É por isso que o texto lá vai falar sobre resistir, né? Resistir. Né? Vai falar sobre resistir, que é o texto base da nossa lição de hoje, né? Resistir com fé, resistir a esses ataques de Satanás. Então, a supervalorização ignora a natureza de pecado, né? Se o indivíduo tem uma inclinação para o furto, isso aí não foi um espírito que mandou ele fazer isso, é uma inclinação e que Satanás, como também é estudioso do comportamento humano, percebe sim, está 24 horas olhando, observando, estudando. Ora, se uma pessoa que convive com a gente é capaz de perceber os nossos defeitos, imagine um agente espiritual que está toda hora nos acompanhando. Então, ele estuda comportamento humano, sabe por nossas reações, por nossas falas, pela forma como nós lidamos, ele é capaz de fazer uma análise e perceber mais ou menos onde está a nossa inclinação. Isso, e é interessante, o professor precisa perceber isso, que até a própria tentação para Jesus, já que Jesus não tem desejos, né, no sentido de tentação, ele vai apontar para a necessidade de Jesus. No capítulo 4, quando a gente viu, Jesus está cansado, com fome. Ele olha para a pedra e diz, transforma a pedra em pão. Então, é essa realidade que o pastor mencionou, não é? A gente precisa ter muito cuidado para não supervalorizar isso e colocar o diabo como culpado de todos os atos, quando na realidade, como o senhor leu o texto, quando a gente é tentado é pelas nossas próprias paixões, né? Concupiscências. É interessante, pastor, se o senhor permite ler, Gálatas 5 e o versículo 16 diz como é que a gente vence isso aí. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Né? Então, a diferença entre essa realidade e a outra é viver em espírito, e essa vivência em espírito fará com que o cristão deseje produzir, né? Permitir que o Espírito Santo produza em si o caráter de Cristo. Irmão Jonas, esse movimento de batalha espiritual, na década de 90, ele chegou a um status quase que universal aqui no nosso país, e não só no nosso país, né? País afora aí. E algumas doutrinas vieram embutidas dentro dessa ideia de batalha espiritual, né? Dessa discussão de batalha espiritual. E entre elas veio o chamado mapeamento espiritual. Mapeamento espiritual, que entre outras coisas dizia o seguinte, que a cada rua, cada bairro, cada cidade, cada estado, cada país, cada continente tem um espírito responsável. Então, ele fazendo esse mapeamento espiritual, inclusive eles citavam até os nomes na época dos agentes, né, que estão sobre esses países, que vai continentes, países, estados, cidades, bairros, ruas e casas. E casas. Então, tem que sair quebrando, expulsando esses espíritos territoriais. Que fundamento bíblico tem isso, irmão Jonas? Primeiro, pastor, essa questão do mapeamento espiritual é uma coisa muito séria, da maneira como ele é falado, porque todas essas revelações que o senhor começou a mencionar,
que são revelações deles, né? Isso. Eles são revelações deles, porque eles dizem o seguinte, que Satanás de alguma forma se revelou, disse o nome dos agentes e ainda disse em qual área esses agentes malignos estão atuando. Esquecendo muitos que ele é o pai da mentira. Verdade. O grande problema agora aí é porque essa revelação não é uma revelação bíblica, é uma revelação extra-bíblica. Então está se baseando uma doutrina, se eu posso chamar isso de doutrina, um ensinamento de mapeamento espiritual, não baseado em escritura sagrada, baseado em revelação do demônio. Isso. Aí a coisa fica seríssima, porque Satanás é o pai da mentira. Existe base bíblica para mostrar esse mapeamento espiritual? Não existe base bíblica. São citados, sim, alguns versículos fora de contexto, como é o caso, por exemplo, de Daniel, capítulo 10, versículo 13 e o versículo 20, e Marcos, capítulo 5 e versículo número 10. Eles citam, mas citam fora de contexto, para fundamentar que existe áreas e territórios dominados por Satanás e que existem agentes próprios com esses nomes. Vamos deixar a coisa mais clara. Primeiro, esse mapeamento espiritual não está baseado na Bíblia. O nome desses demônios não aparece nas Escrituras Sagradas. Isso faz parte dessa suposta revelação que eles têm. Isso. Então já é um problema seríssimo a partir daí, de mapeamento espiritual. Depois, Satanás não é latifundiário. Satanás não está preocupado em ser dono de terreno, dono de país e dono de nação. Agora, se a nação, ou melhor, se as pessoas que compõem aquele ambiente abrem margem para Satanás entrar, aí é outra coisa. Satanás não mora dentro de um quarto. Vamos orar para que o demônio saia de dentro desse quarto. Não, Satanás tem interesse nas almas da pessoa. Inclusive, isso é um terreno muito fértil para superstições, né? Sim, eu me lembro, não faz tanto tempo, né? Eu ainda jovem, então não faz tanto tempo, e que se abria a Bíblia no Salmo 91, Sim. né? Para impedir... Proteção, né? Proteção, impedir que Satanás entrasse na casa, e a página da Bíblia era amarela. Amarela, né? Por causa da umidade era amarela. E esqueceram que na tentação de Jesus, citado pelos evangelistas, é justamente o Salmo 91 que Satanás cita para tentar Jesus. Verdade. Né? Exatamente. Para tentar Jesus. E essa questão do mapeamento espiritual entra dentro daqueles que, dentro daquela classificação dos que supervalorizam né, o mundo espiritual, né? Estabelecendo territórios, você vai ter que repreender o demônio, senão ele volta de novo, tem um demônio na esquina, tem um demônio na casa, e isso acabou, irmão Jonatas, levando muitas pessoas até a deixarem de ler a Escritura. Eu lembro que na época tinha muitos livros que eram produzidos nesta área de batalha espiritual, e eu li alguns livros, e entre os quais, não lembro o nome do autor, tinha um Batalha Espiritual para todo cristão. E ao ler aquele livro, eu disse, eu vou achar algo bem consistente biblicamente. Tinha mais experiências pessoais. Isso. E aí ele fazia das experiências pessoais, fazia daquelas experiências pessoais doutrina, que aí é o grande problema. Outro livro também muito consumido nessa época era o chamado de Mary Baxter, que é a Divina Revelação do Céu e a Divina Revelação do Inferno. Né? São dois livros, a Divina Revelação do Céu e a Divina Revelação do Inferno. Ela narra naquele livro, né, uma experiência que ela teve durante 30 dias que Deus o levou ao inferno, né, que já começa uma contradição. Primeiro, a contradição do livro, né? A divina revelação já está se colocando no status autoritativo da própria Bíblia. Não é nada de divina revelação, é uma revelação que ela teve, foi algum problema que ela teve. Né? E aí o problema de tudo isso, irmãos, é que eu lembro que na época eu fui comprar para ler. Né? Porque não adianta a gente falar de uma coisa sem ler, né? Você fala, você lê o livro? Não li. Então, como é que eu vou falar sobre isso? Até para refutar é necessário. E quando eu fui comprar e comprei os livros, eu perguntei ao vendedor da época, né? Qual a proporção de venda dos dois livros entre a revelação a divina revelação do céu e a divina revelação do inferno? Ele disse, olha, sobre a divina revelação do céu, entre a divina revelação do céu e do inferno,
se vende 9 livros, Divina Revelação do Inferno, e um livro, Divina Revelação do Céu. E ele até brincou comigo, ele disse assim, o povo quer saber mais sobre o inferno do que sobre o céu. Na verdade, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, as informações sobre o inferno são as informações básicas, citadas pelo próprio mestre, e o mestre não valorizou. Isso. Mostrou sim que era lugar de tormento, era um lugar onde o bicho nunca morre, castigo é um eterno, lugar né? de castigo eterno, é um lugar onde haverá prantos e ranger de dentes. Pronto, ponto final. E ela faz cria uma alegoria naquele livro como o inferno fosse um grande corpo humano e tal. E as pessoas, o pior de tudo é que algumas pessoas, eu me lembro, alguns jovens, já estavam acreditando e deixando até de ler a Bíblia, porque aquele livro tinha uma revelação que a Bíblia não tinha. E talvez esse seja o problema desses grupos heterodoxos, né? Porque isso vai se transformar literalmente num grupo heterodoxo mais à frente, mas a realidade, pastor, é desprezar o texto bíblico. Veja que interessante, o professor Jonas citou Marcos capítulo 5, Sim. Evangelho de Jesus conforme Marcos capítulo 5, verso 10, para falar da questão dos demônios territoriais. Eu gostaria de ler, se eu permitir, né? E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Aí eles pegam esse texto e dizem assim, não, olha aí, eles estão dizendo, me expulse, mas não me expulse da terra. Na realidade, por que eles queriam continuar lá? Se a gente olhar o contexto bíblico, nós vamos ver duas questões. Primeiro, era um povo que, embora estivesse na estrutura da realidade de Israel, estavam cuidando de porcos, que era algo proibido por Deus no Antigo Testamento. Então, um judeu que levava a lei a sério, ele não faria uma coisa dessa. Segundo, eram pessoas materialistas, porque quando Jesus expulsa o demônio do rapaz e ele entra nos porcos, os porcos se precipitam e caem no abismo, as pessoas dizem assim, não, esse homem não pode ficar aqui. Então, veja a estrutura dessas pessoas. Então, o que é que o inimigo quer, na realidade, fazer aqui? Não, eu quero permanecer aqui, porque eu saio desse e provavelmente vou encontrar outro que seja como esse. Mas isso não quer dizer que os demônios habitavam e tomavam conta daquela área. Até porque Jesus disse que todo o poder lhe foi dado no céu e da terra. Ele é que comanda todas as coisas. E o interesse, na verdade, de Satanás não é por um pedaço de terra. Ele quer pessoas para usar. Ele quer pessoas. O capítulo 5 que o senhor leu, de Marcos, capítulo 5, versículo 16 e 17, mostra claramente que essa sociedade era materialista. Sim. Eles preferiram uma pessoa endemoniada, mas não queria perder os porcos. Isso Agora, é um absurdo, né? E Lucas deixa claro ainda mais uma informação, de que o real motivo da solicitação dele é porque eles não queriam ir para o abismo. Isso. Perfeito. Lucas 8,31 diz assim, e rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo. Ele queria ir para qualquer lugar, menos para o abismo. E aí entrou naqueles porcos. A conversa está muito boa, né? O comentário está muito bom, mas nós estaremos dando um intervalo aqui, estaremos retomando o assunto depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a lição de número 1, que tem como título Batalha Espiritual, a realidade não pode ser subestimada. E estávamos comentando, né, sobre a questão de espíritos territorialistas, né, mapeamento espiritual, que não tem nenhum fundamento bíblico. Falamos de muitos livros que foram produzidos, sobretudo na década de 80, 90, né, nesta área de batalha espiritual, em sua maioria quase que esmagadora, em cima de experiências, né? É livro de Benny Hinn, livro de Kenneth Hagin, livro de Rebecca Brown, livro de Mary Baxter, todos esses livros, entre outros, né? Falando só de experiências espirituais, experiências que tiveram, produziram livros, e isso trouxe o prejuízo na vida de algumas pessoas porque tomaram aquilo como doutrina e esqueceram de ler a palavra de Deus e aí relacionaram batalha espiritual a esse conjunto de experiências espirituais. Embora aqui batalha espiritual tenha a experiência espiritual e é uma experiência espiritual, mas ela não está baseada simplesmente
numa experiência pessoal. Há fundamento bíblico para isso. E uma das outras argumentações, irmão Jonas, na época, eles falavam sobre maldição hereditária, né? Maldição hereditária, de que se um pai fosse um alcoólatra, o filho tinha que ser alcoólatra, o neto ia ser alcoólatra, por causa da maldição que havia na família e até maldição de nomes. Eu lembro, maldição de nomes, né? Se uma pessoa tinha um nome cujo significado tivesse um sentido depreciativo, a maldição na vida daquela pessoa estava na vida dela por conta daquele nome. E aquela pessoa teria que fazer de tudo para mudar o seu nome, irmão. Veja que loucura, mudar o seu nome, né? Então, essa questão de maldição hereditária foi tão forte que as pessoas, baseadas no mapeamento espiritual, iam procurar saber em que geração começou a maldição, para que pudessem orar por aquela geração. Veja que absurdo. Isso parece oração pelos mortos. Daquele grupo heterodoxo, né? Oração pelos mortos, né? Pelo mundo dos mortos. Salvação, né? Pelos mortos, batismo pelos mortos. E aí se dava uma viagem lá no passado, se descobria qual era a geração, e daí ficava orando pela geração que passou, que já teve, que já faleceu, para quebrar a maldição, para que outras pessoas da próxima geração pudessem ser libertas. E quando a gente olha, irmão Jonas, isso está mais voltado, né, essa questão do pai alcoólatra, do filho alcoólatra, isso está mais voltado por um lado mais comportamental, de exemplo, que necessariamente não é instantâneo, não é automático, vai depender da estrutura de cada um, né? Isso está mais relacionado com o comportamento humano do que propriamente com o mundo espiritual. Perfeitamente, pastor. E a questão da maldição hereditária, ela, no caso, essa questão, enquanto esses ensinamentos heréticos, por que se tornou tão forte? Porque a pessoa, no senso comum, ele simplesmente olhava e disse assim, o pai então o filho é possível, se o pai é alcoólatra, o filho vai ser alcoólatra e sucessivamente os outros serão também. Quer dizer, lembrando que existe uma herança de comportamento que a gente chama de heranças transgeracionais, que no caso são padrões de comportamento que existem no seio daquela família que vai reproduzindo aquilo, que não tem nada a ver com batalha espiritual, não tem nada a ver com e que uma padrões maldição, que podem ser quebrados por qualquer um. Com qualquer um, inclusive ou com a ajuda de um psicólogo, ou até mesmo sem a ajuda de um psicólogo, até um conselheiro pode quebrar esses padrões de comportamento. Agora, o que é que o ensinamento sobre maldição hereditária diz? Como o senhor estava apontando lá atrás, que gerações lá atrás, aí veja o perigo disso, é a questão da regressão. Isso. A questão da regressão, porque são parentes, imagine a primeira geração daquela pessoa lá atrás. Lembrando que isso é uma prática ocultista, né? Ocultista, você ir lá atrás orar por eles. Outra coisa, qual outro problema aí seríssimo, além da questão da regressão? Tem a questão também da salvação. A salvação está em Cristo. Eu não posso orar para uma pessoa que já morreu há mais de 20 anos, 40 anos, 60 anos atrás, para que a maldição seja quebrada, porque a minha família não tem essa maldição. Orar pela minha família para que essa maldição não aconteça lá na frente. Então, vamos pegar um texto bíblico que é muito bom, com a permissão aqui do pastor, Ezequiel capítulo 18 e o versículo 20, a responsabilidade é pessoal. Isso. A alma que pecar, essa morrerá. Um exemplo muito bom, 2 Crônicas capítulo 33 e versículo 22, o ideal mesmo é o 2 Crônicas, capítulo 33, começando do versículo 21 até o versículo 25. Por quê? Amon, o homem que fez tudo que Deus desagradava. Quem foi o filho dele? Capítulo 34, 2 Crônicas, Josias, o homem que vai combater a idolatria. Quer dizer, então, nós temos na Bíblia diversos exemplos de pais maus que tiveram filhos que foram grandes exemplos, né? E temos de pais bons que tiveram filhos maus. com certeza. Que tiveram filhos maus. Então, há uma quebra. Há uma quebra de comportamento. Por exemplo, o cristão em si, o próprio profeta Isaías, Isaías 53, versículo 5, ele vai dizer assim, 4 e 5 diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Então não existe maldição nenhuma na vida do cristão. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, no capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não há como se pensar em maldição na vida de crente, maldição hereditária. Não, fulano é assim porque existe uma maldição. Não tem, irmão, em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não existe espaço para maldição hereditária, né, irmão? Com certeza, pastor. E esse texto que o senhor mencionou, segundo aos Coríntios 5,17, fala dessa realidade. De que se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. Então, esqueça o que passou, a sua vida difícil lá atrás, avance, não é? Paulo diz isso mais na frente, não é? Que ele avança. A realidade, pastor, muitas vezes é que a nossa sociedade, por estar tão presa a muitas realidades de ocultismo, né? De misticismo, algumas pessoas tentam levar isso para a sua nova vida em Cristo. Meu irmão, você não precisa dessa realidade. Jesus lhe libertou e ele é poderoso o suficiente para mudar você e o seu caráter, se você permitir que o Espírito Santo habite dentro de você. E o apóstolo Paulo, ainda voltando a Romanos capítulo 8, ele diz assim, versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então não tem fundamento bíblico algum, irmão, a questão da maldição hereditária. Fulano de tal é assim porque há uma maldição sobre o pai dele. Esqueça isso, não existe isso. Há um princípio bíblico que estabelece aquele que está em Cristo, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo, ele é transformado, ele é uma nova criatura, ele recebeu a regeneração. E Paulo chancela isso quando diz assim: quem poderá acusar aquele que é escolhido de Deus? É Deus que o justifica. Quem poderá condenar? Quem o condenará? Porque foi Cristo que morreu e ressuscitou, ou seja, Cristo pagou pelos nossos pecados. Né? Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, vai mostrar que a cédula que nos era contrária, ele riscou, ele se desfez lá na cruz, triunfando. Quer dizer, Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente, né, para quebrar todas as mazelas que o pecado causava sobre as nossas vidas. Né? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo isso aos Colossenses, ele vai dizer assim, que ele nos libertou do império do mal, e não só libertou, mas nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a saber, a remissão pelos nossos pecados. Isso está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Né? Aqui na versão corrigida diz o seguinte: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então não há espaço algum para maldição hereditária, mas o meu nome é um nome de uma entidade e tal. Não há, meu irmão. Não há, meu irmão, porque você em Cristo está liberto pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus perdoou todos os seus pecados e agora em Cristo você é nova criatura. Irmão Jonas, rapidamente, que lições a gente pode extrair dessa nossa abordagem aqui para estar orientando o professor que nos acompanha? Em primeiro lugar, a
que devemos pontuar é a batalha espiritual, ela é uma realidade do ponto de vista bíblico e, no caso, se ignorar a batalha espiritual, há a tendência de se ficar muito humanista e, no caso da supervalorização da batalha espiritual, pode acontecer de que a pessoa pegue a responsabilidade pessoal e deixe de lado. Então, o professor da escola dominical tem que pontuar essas três coisas, né? Ela existe, mas não pode ser ignorada, nem tampouco ser supervalorizada. Equilíbrio a partir do texto bíblico. Fonte de referência chama-se Bíblia, a Palavra de Deus. Bom, Jonatas. Amém, pastor. Nessa primeira aula, a gente pode concluir dizendo ao querido professor e os alunos que estão em casa, não é, de que ele pode ficar tranquilo, não é? Ele pode descansar em Deus, porque Jesus já venceu. Ele precisa viver uma vida santa, procurar viver de acordo com o Espírito Santo e confiar que Deus é poderoso para o ajudar nessa batalha, não é? No decorrer das aulas nós vamos aprender sobre a armadura, sobre tudo que Deus nos dá, mas a princípio a palavra é essa: fique tranquilo, não precisa se sentir amedrontado, não, o Senhor está com você em nome de Jesus. E queremos aproveitar também chamar a atenção do professor, né? Embora que o tema da nossa lição seja batalha espiritual, mas não é um tema que deve ser tratado em cima de experiências. O pastor Ezequias escreveu muito bem esta lição. Há muitos textos que podem ser trabalhados, né? A própria lição, ela tem, em cada lição, ela tem a leitura diária. Cada texto desse você pode explorar, tem a leitura diária de segunda a sábado, explorar, estudar, além de todo o conteúdo que está desdobrado dentro da própria lição em 3 objetivos. Siga sempre os objetivos da lição. Se a lição tem 3 objetivos, seja ortodoxo, seja disciplinado em seguir os 3 objetivos da lição. É claro que a nossa lição, ela não é o livro didático da escola dominical. O livro didático da escola dominical é a Bíblia, a palavra de Deus, que é o livro didático da escola dominical, mas a revista de escola dominical é o roteiro de trabalho, é o roteiro sistemático, onde vamos tratar do assunto que foi escolhido, né, dentro do próprio currículo da escola dominical, o assunto que vai ser tratado por todos durante esse trimestre. Então, evite abrir margens para substituir o ensino da palavra pela apresentação de muitas experiências que no final não vão trazer edificação. O que vai trazer edificação é justamente o ensino da palavra de Deus. Portanto, prezado amigo, precisamos estar cientes de que existe um inimigo que luta com todas as suas forças para destruir a nossa vida e impedir o avanço da obra de Deus. No entanto, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, né, vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor de todos os professores e alunos de escola dominical, lembrando que este tema não é um tema que vai ser abordado apenas no âmbito intelectual. Convide a sua sala para orar, para jejuar, porque pode ter certeza que a batalha espiritual será grande durante este trimestre. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui nesta primeira lição de 2019, ó Pai. Querendo pedir a tua bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, toda a diretoria da igreja, a direção, Senhor, a superintendência aqui da Rede Brasil de Comunicação, a todos que estão diretamente envolvidos com este trabalho, Senhor, aos dirigentes de escola, professores, direções de escola dominical, supervisões, a todos, Senhor, que tem tirado um momento, ó Pai, reservado um momento do seu tempo para ouvir a tua palavra. Queremos pedir a tua bênção sobre este trimestre, Senhor. Vem abençoar cada professor, a cada aluno. Vem nos ensinar a estar mais próximos de ti, Senhor, a partir destes ensinamentos que serão abordados durante este trimestre, ó Pai. Nos fortalece, nos vivifica, nos faz vencer em Cristo a cada dia. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém.
Chegamos ao final do programa de hoje, onde iniciamos o estudo da nova lição com o tema geral Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E estudamos a primeira lição de 2019 com o título Batalha Espiritual, a realidade não pode ser subestimada. Na próxima semana veremos a segunda lição deste trimestre com o tema A natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Se você deseja participar do programa, envie um e-mail para o ebd@rbc1.com.br ou uma mensagem de texto pelo WhatsApp. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta e sábado às 22 horas e no domingo às 7h30 da manhã. Também está disponível no nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.